E aí galera, tudo certo? Tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez com um entrevistado muito especial, que eu estou lisonjeado de estar aqui, que é o Eberson Terra, autor de Sonhos Enferrujados, que está em lançamento, né? Então, Eberson, não Everson, né? Eberson. Isso aí, com B de bola. Foi Antes bom, de eu Mike. falar mais, se apresente pra galera e deixem eles saberem quem é você e depois quem é você, autor. Boa, boa, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Vai ser um prazer bater um papo aqui sobre ficção científica. Quero me apresentar primeiro falando de onde eu sou, porque pouca gente sabe, assim, de onde eu venho. Aham. E eu estou, inclusive, fisicamente aqui na minha cidade natal, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Da região aqui, Pantaneira. Inclusive, tem um pouco do foco que a gente vai falar aqui dos sonhos enferrujados, a gente vai falar sobre o movimento aí que a gente está lançando também. Uhum. É, Cara, eu sou natural aqui de Campo Grande, a minha primeira formação é em tecnologia, né? Então, tudo a ver, querendo ou não, com sci-fi também. Acho que Sim. me chamou muita atenção essa parte de tecnologia desde criança, né? Então a paixão veio do sci-fi, eu veio da tecnologia, não sei muito bem. E eu trabalhei muitos anos como executivo, né? Tanto na área da educação quanto na área do agro. Eu comecei a escrever, Michael, falando de outras coisas, assim, muito mais técnicas, né? Eu tenho 3 livros técnicos, Eu dei, mas meu sonho sempre foi escrever ficção, né? E agora estou começando pela primeira vez aí. eu dei uma pesquisada aí, eu vi que você escreve sobre liderança, sobre negócios, sobre educação financeira, se eu não me engano. Acho que você tem três livros Gestão de publicados, né? carreira. Eu tenho um sobre gestão de carreira, que chama Carreiras Exponenciais, foi lançado em 2021 pela Alta Books, que é uma Uhum. grande editora do Rio de Janeiro. Eu tenho um sobre período sabático, que é uma experiência que eu tive em 2018. Eu saí da minha posição, era diretor de uma empresa SA, listada em bolsa e tudo mais, mas eu precisava de um momento de, né, reflexão sobre próximos passos de carreira. Escrevi um livro sobre isso com a minha esposa e o mais recente sobre liderança, que é esse aqui, ó, chama Manual Anti-Chefe. Uhum. Por quê? Porque tem muito livro falando sobre o que você deve fazer quando você é líder, mas ninguém fala, né, o que você tem que evitar na liderança. E aí foi o meu primeiro contato com a minha editora atual, que é a Plus, A Bus. editora Plus. E linkando essas suas obras não sci-fi-esca aí que você tem, o que Uhum. te fez não sair, né? Mas puxar dessa área de gestão, de pessoas, de liderança e tal, pra sci-fi? Tá, Da vamos onde é lá. que veio esse. Não, vou escrever sci-fi. Não, então, na verdade, assim, eu tenho uns manuscritos de ficção, não é só sci-fi, né? Eu gosto de fantasia. Eu acho que Isso. a minha primeira paixão enquanto leitor, antes da ficção científica, foi em fantasia, né? Uhum. Tolkien, etc. Depois eu fui mais para a ficção científica e virou outra paixão. Então eu tenho manuscritos de ficção principalmente em fantasia, etc., sei lá, manuscritos de 15 anos atrás. Então, eu imaginei na minha cabeça aqui que se eu escrevesse livros primeiro livros técnicos, né, de não ficção, isso iria me ajudar a, no futuro, lançar o meu sonho, que é se lançar como escritor de ficção. Uhum. Nada a ver, cara, nada a ver. Os Hum. são completamente diferentes, assim. Eu iniciei do zero, né? O primeiro livro foi em 2021, o Manual Anti-Chefe do final de 2024. Quando eu fui lançar, eu tenho um outro livro de ficção que foi independente, que era um Aham. teste. Cara, eu vi que o meu público era completamente diferente, sabe? Assim, água e vinho, assim, as coisas não se misturam nem a pau, sabe? É, Eu tal, comecei do zero agora em ficção, né? mas talvez não, talvez no sentido da escrita, do público, do como criar um universo ficcional, mas a Uhum. parte editorial, de mercado, de lançamento, você nunca chegou do zero, né? Não, essa foi um ganho importante. Assim, eu conhecer o mercado, entender como influenciador ajuda, né, no processo de Uhum. publicação de livro, mídia tradicional para livro.
participação em evento, me deu bagagem, mas não me deu público, né? Que eu acho que esse era o ponto fundamental também, né? Uhum. E quando você foi escrever sci-fi, na verdade, Uhum. o seu primeiro ficção foi Meu Nome é Luana, né? Isso, esse aqui, que ganhou o prêmio Aberte de Capa 2024, que foi lindíssima, lançado. inclusive. O cara é fera, cara. O Ilustra Black lá de Floripa, ele que desenhou essa capa. É um livro, cara, que é baseado numa história real que me Uhum. impactou demais, né? E a gente vê todo dia histórias como essa aqui, que eu não vou entrar no detalhe, deixa o pessoal conhecer. Sim. Nosso foco vai ser sci-fi, mas é importante dizer que eu comecei como um autor independente. Eu não sabia exatamente como seria conquistar um público, né? Mas meu foco é sci-fi, assim, o fundo ali, os manuscritos e tal, inclusive Sonhos Enferrujados, que a gente vai falar daqui a pouco, foi escrito há mais de 6 anos atrás. Uhum. 2018, né? É, Eu eu andei pesquisando mais sobre ele. pois é. E quando você falou que sua paixão, assim, seu foco sempre foi o sci-fi na escrita. E isso veio do Eberson, criança, de ler sci-fi ou assistir? E que vibe você sente, assim, que te atrai no sci-fi? Se é um cyberpunk, se era um Star Wars, se era um negócio mais distópico mesmo, igual você escreveu, enfim. De onde que Cara, introduziu? totalmente. Primeiro, assim, né? Eu fui uma criança que tive acesso ao RPG muito cedo. Então, assim, e aí eu tinha um grupo de amigos, só para você entender, eu jogo RPG até hoje com o mesmo grupo de amigos, tá? Caramba! Todo sábado. Então, há, sei lá, 30 anos, mais ou menos, eu jogo RPG com a mesma galera. Uhum. E a gente, como a gente jogava toda semana, e continua jogando toda semana, a gente teve possibilidade de, pô, o pai deu uma graninha ali para pô, vamos comprar um jogo diferente. Então a Entendi. gente experimentou muitos sistemas de RPG diferentes. Então a gente jogou desde RPGs nacionais, né? Monstros, que é o primeiro, conhecido como o primeiro RPG talvez brasileiro, Desafio dos Bandeirantes. Então, de fantasia a cyberpunk. Quando a gente entrou em cyberpunk, que todo mundo conhece muito como videogame, né? O Aham. Cyberpunk 2077, Sim. mas tem uma origem no RPG, cara, aí foi a explosão, assim, aí foi a paixão. E distopia também veio do RPG, porque tem um RPG chamado Paranoia, que é muito divertido. Eu acho que eu já ouvi falar. Assim, baseado em 1984, né? E você segue algumas castas ali de trabalhadores, você tem o grande irmão ali te olhando. É exatamente 1984. E aquilo, distopia, mais o cyberpunk, as duas coisas que a gente estava jogando quando tinha mais ou menos 15 anos, né? Cara, aí despertou de vez o mundo do sci-fi. Antes mesmo de pensar que Star Wars, que eu já tinha visto, obviamente, Aham. era uma coisa que ia me conquistar. Prender tanto, né? Exatamente. Eu acho isso muito. Eu tenho muita inveja de vocês que cresceram assistindo, lendo, porque eu fui descobrir ficção científica, sei lá, há 9 anos atrás. E foi em 2018 que eu comecei a ler e eu fiquei maluco. Mas assim, talvez por isso que hoje eu sou 100% sci-fi e crio conteúdo e fico maluco falando sci-fi 24 horas, tirando a minha área de trabalho que é a área da saúde. O outro assunto é só ficção científica. E casa que a minha esposa ela é autora também, só que não de ficção científica, de romance. Então a gente senta aqui para tomar café da tarde, livro ali, ó, a gente começa a falar de livro e acabou que a gente entrou num mundo literário aí, né? Mas eu tenho muita inveja de vocês que cresceram assistindo e consumindo, porque pensa só a bagagem que tem. Eu me sinto muito poser, porque, por exemplo, eu nunca assisti Star Wars. Eu nunca assisti Star Trek, porque não é muito, não era era da minha época, mas eu não tinha acesso. E hoje, cara, se você for atrás de assistir tudo, né? Se você for atrás nossa, tem tanta coisa que eu quero ver. Esses dias que eu fui assistir aquele filme Gataca, que é Aham, sei. muito bom, muito famoso na área da sci-fi. Então, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá um dia, eu vou ter essa bagagem que vocês têm.
Mais Não, de sim. livros. Assim, você deve consumir mais do que eu consigo hoje, Sim. né? Então, provavelmente você tem outro tipo de experiência também que é muito bacana, porque, né, você tem outra coisa que é importante no seu trabalho é que você conhece muito autor nacional, É. né? A gente se conheceu assim, né? A Uhum, gente uhum, foi conversando pelo Instagram e etc. Eu te convidei, né, para ler essa primeira versão dos Sonhos Enterrados. uhum. Então é muito bacana, porque eu acho que você promove e você consegue ter acesso a coisas que nem às vezes a gente tem acesso É, ainda. eu Né? confesso que às vezes eu me Pra- sinto. Ajuda a gente, enquanto autor, a trazer para o mundo. Sim, eu confesso que às vezes eu me sinto lisonjeado, porque às vezes o autor fala, olha, não lancei ainda, mas você quer ler pra, né, você já me falar o que você achou e tal. Então eu tenho muito acesso antecipado, mas nós estamos aqui para falar de mim. E você falou que veio, é, 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 escreveu primeiro lá os livros mais de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, carreira e tal. E aí escreveu O Meu Nome é Luana, que eu acho que foi o primeiro publicado ficção, que Foi? não é sci-fi. Não é E sci-fi. aí tu É de crime, é um romance policial. um Né? romance policial. E aí tu foi pra Minera Brasilis lá em 2018 você começou a escrever. Pra quem não Uhum. sabe, gente, ele tá lançando agora Sonhos Enferrujados, que é uma, podemos dizer que é uma segunda edição ou uma edição repaginada ou uma revida, como você tá chamando isso? O que aconteceu? Como que é a história É, do Sonhos Enferrujados? já vamos falar dele, depois Ah, a gente conversa mais. beleza. Já fala, É, fala primeiro como que aham, nasceu o Mineras Brasilis e como ele se tornou depois o Sonho uhum. Enferrujado. Tá, beleza. É assim, eu comecei a escrever o livro lá em 2018, porque assim, primeiro, uma coisa que me incomodava, principalmente porque em 2018 a gente estava no momento, acho que mais hypado de coisas, por exemplo, de distopias, principalmente com falta de alguma coisa. Ou era Exato. apocalipse zumbi, ou era falta de água, e a gente via de novo voltar a ideia do Mad Max, Uhum. um monte de coisa assim, né? E a gente sempre via uma fórmula sendo repetida. Então, para a gente era sempre um mundo, uma distopia, um mundo pós-apocalíptico, que sempre tinha talvez as mesmas receitas de bolo. Uhum. E eu estava passando férias em Recife, no caso de um casal de amigos, e os caras reclamando, né, esse casal reclamando, de que, cara, morar perto da praia tem as suas vantagens, mas caramba, tudo enferruja, tudo, Oi. né, começa a estragar e tudo mais. Eu falei, cara, e se na verdade, né, a gente passasse por um apocalipse, mas que acabasse na verdade, ao invés de acabar a água, né, ou algum outro recurso natural, pô, metal. A vida sem metal é impensável, é Uhum. impossível ter vida no mundo sem metal. Até mesmo porque o núcleo da Terra é feito de metal. Né? Então Uhum. a gente precisa do metal para tudo. A gente tem metal dentro do nosso corpo. Né? Então é praticamente uma ideia bacana de uma distopia que nasceu muito mais no contexto de. Eu sempre gosto de escrever, assim como foi no caso do nome dela, Luana, escrever crítica social. Tem muito autor que não gosta, né? Fala Isso. assim, literatura é para diversão, e autores que acham que toda literatura pode sim carregar alguma crítica social. De novo, não é uma. Eu não estou defendendo nenhum lado, Sim. mas é uma crítica para reflexão. Né? Eu Uhum. gosto de escrever assim. E aí, o nome dela é Luana, é uma crítica social, assim como Minera Brasilis, que é o primeiro nome do livro é uma crítica social às mineradoras. Sim. Né? Logo em seguida, aconteceu tanta coisa, eu deixei esse manuscrito de lado, porque eu não estava conseguindo encaixar nenhuma editora que ia emplacar sci-fi. Uhum. Hoje, graças a Deus, apesar de a gente ter acabado de ter uma notícia ruim com o fechamento da Plutão, Sim. a gente vê movimentos legais como a Aleph trazendo não só ficção estrangeira, mas lançando, né, Uhum. autores já conhecidos, mas lançando autores brasileiros, né? Brasileiros. Assim como a Neon, né, que é o selo da Buzz, que eu estou lançando Sonhos Enferrujados, então é uma coisa boa. E de lá para cá, eu deixei o manuscrito parado,
E, cara, tanta coisa aconteceu, a gente viu Brumadinho, Uhum. tanta coisa aconteceu, eu falei, cara, eu preciso resgatar esse livro. Ele começou a ter uma outra pegada, né? A crítica social começou a crescer, eu comecei a falar de terras raras no livro, né? Então ele teve essa... E o livro está pronto há mais de 2 anos, essa versão, né? Certo. Ele teve uma repaginada ali junto com o pessoal da Buzz, mas ele está pronto há 2 anos, beleza. E ninguém falava de terras raras há 2 anos. É impressionante o que aconteceu ano passado, né? Essa preocupação, né? Estados Unidos olhando para terras raras no Uhum. Brasil. Eu falei, caralho, eu escrevi isso. Eu tenho que propagar mais isso. Pois é, não, agora é o É o momento, né? momento. A ficção E aí científica, se você perde o momento, porque, só que eu te cortando vira rapidinho, realidade. vira realidade. A gente viu em The Boys, isso aconteceu, não sei se você assistiu The Boys, que o próprio criador falou, cara, não era pra ser uma crítica, era pra ser uma hipérbole, e de repente tá, né, parece sendo uma cópia da realidade. Eu vi o Alexei, que vai lançar pela Aleph, falando, o livro dele tem sobre clones, IA, essas coisas. Muita coisa que ele colocou no livro, que ainda tá lançando o livro, mas já tá acontecendo, de pessoas podendo comprar a consciência do filho morto na internet, em IA que conversa. E Uhum. no seu caso, a mesma coisa. Porque eu até tinha anotado aqui para te perguntar sobre isso. Esse negócio de terras raras, do Trump olhando para as terras do Brasil por conta disso, os carros elétricos que aqui usa muito, né, a terra rara fazer chip, essas coisas. Na Lua também estão procurando. Então a sua obra ela agora é o momento, ela já era previsão. Agora ela já está sendo uma Realidade. factual. Pode continuar. É muito louco. Não, é muito louco, é isso mesmo. É É isso péssimo, mesmo. né? Mas tudo bem. Exato, exato. E assim, eu acho que a escolha, por exemplo, de utilizar uma corporação americana para falar sobre o neo é uma nova forma de colonizar o Brasil, depois de 500 anos, a gente ser recolonizado por uma empresa mineradora americana, Aham. cara, a cabeça explodiu, né, quando a gente começou a ver nos jornais o tema surgindo, né? E a gente já estava falando de terras raras há alguns anos atrás. E aí a versão que você pegou, eu não fiz divulgação, porque a ideia era, eu quero participar com essa versão do livro para o prêmio do Kindle, né? O prêmio Kindle de literatura. E então o livro ficou muito pouco tempo no ar. E aí eu tirei ele do ar, Tirou. você leu aquela versão que chamava Minera Brasilis, que é o nome que continua sendo o nome do nosso país, né? Depois de pouco estado, mudou o nome. E aí eu consegui com a Buzz, que já estava me lançando, né, através do livro Manual em Chefe, que é o livro de não ficção, aceitaram o manuscrito do Minera Brasilis naquele momento, que depois virou, né, a gente batendo um papo sobre ser Sonhos Enferrujados. E aí virou o nome, né, que vai ser de fato lançado como Sonhos Enferrujados. Tem algumas coisas a mais que você não viu no livro, na primeira versão, então Ah, então aumentou a história. Eu ia te perguntar isso. Aumentou, mudou alguma coisa? tem mais contexto, tem um personagem novo, tá? Tem Eu vou ter coisa que nova. reler então, hein? Pois Com é. certeza, né? Você vai ganhar o livro, a gente Pô, vai ser uma honra, daqui a né? pouco sobre isso, E a né? gente vai Então, ler em leitura coletiva, viu, pessoal? Então quem tá esse assistindo e ainda. A gente vai ler em novembro de 2026. Então quem quer ler junto essa obra, que com certeza até o final desse bate-papo você vai se interessar. É só procurar a gente nas redes lá do Leitor de Sci-Fi, ou do Livro em Diálogo, ou do Leituras Sem Paradas, que o nosso grupo de ficção científica Páginas Elétricas vai ler esse livro agora em novembro. Mas, falando sobre ele então, né, eu ia te perguntar até por que você pensou na ferrugem, na falta do aço, do ferro, né? E não na falta de água, porque geralmente a gente lê distopia e o problema ali, ou é uma radiação que, né, ferrou tudo, tá tudo vivendo em bunker e tal, igual a gente tá vendo com o Silo da Apple, ou é falta de água, né, que é o mais comum, ou é muita água, igual eu já li em A Torre Acima do Véu. Não, a Torre Acima do Véu foi uma névoa. O, é isso. o rio que
Ah, esqueci o nome agora, mas é do Renan Bernardo, que também vai sair pela Aleph, que é um alagamento que aconteceu no Rio de Janeiro. Então a gente sempre tem essas vertentes numa distopia, sem falar de quando é um governo opressor, igual 1984, câmera, manipulação e tal. E você já foi por outro aspecto que é a gente usa todo dia, a gente precisa e ninguém pensa muito, né? Pensa se acabar agora os parafusos, a nossa conversa aqui não vai estar mais acontecendo. Pelo menos até inventarem um novo tipo de para suprir isso, né? Mas hoje, se do nada acontecesse uma pandemia de ferrugem, a nossa vida ia virar um caos. E você então usou um tipo de distopia, você criou um tipo de distopia que até eu estava lembrando quando eu li quando eu li Minera Brasilis em 2024, eu acho. Uhum. É uma distopia diferente porque ela é palpável. Porque beleza, vamos imaginar que a gente vai fazer agora uma distopia igual 1984, que coloca câmera, embora tenha câmera, né? Mas que realmente seja um negócio que todo mundo sabe, que todo mundo quer assistido, ou igual nós, que as casas são de vidro, que não tem privacidade nenhuma. A gente lê e fica assim, ah, beleza, isso é uma realidade muito longe e tal. Mas o seu livro, Sonhos Enferrujados, ele parte de uma premissa muito tocável, então muito tocante e tocável, né? Perto, próximo, e uma distopia real, porque ela não tem muita tecnologia futurista, não tem muita coisa assim que não dá para existir hoje, embora tenha alguns, né, mecanismos ali que até você usou para a história girar, por exemplo, o colar, que eu não sei se continua nessa segunda versão, que solta veneno ali caso os prisioneiros não se comportem, mas é totalmente palpável, né? É uma distopia que é quase uma é que eu tenho pra mim que distopia é uma coisa muito longe. E Uhum. o Sonhos Enferrujados, ele parece que tá mais dentro da nossa realidade, assim, né? Quando você escreveu, você pensou conscientemente nisso, de não, quero fazer uma distopia realmente tocável, que a galera vai realmente se impactar? Ou aconteceu? Tipo, quando você vê, você fala, caraca, realmente isso poderia acontecer. Não, primeiro que eu acho que a gente pode ter mais chance de ter um cataclismo de faltar água potável do que acabar o metal. Eu acho que pode acabar os metais raros, Sim, que é o que a gente está correndo atrás. Mas aqueles que são abundantes, a gente tem outras capacidades, por exemplo, de reutilização, que sim. né, a gente vai sobreviver. Vai ser muito mais complicado para acontecer, de fato, uma ferrugem celular. Mas imaginar o que foi pensado foi imaginar a forma em que o capitalismo continua oprimindo com ou sem metal, entendeu? Exatamente. Esse é o ponto, é essa questão. Então eu falo muito sobre racismo ambiental, que é como que quem tem grana fica nos melhores lugares, quem não tem vai indo para as periferias, né? Ou são de alguma forma colocados para trabalhos forçados, como é o caso do que a gente traz no livro, e Aham. por aí vai, né? E existe uma consciência também sobre a possibilidade de redenção da primeira colonização, né? Eu acho que existem grupos que foram muito atacados na nossa primeira colonização portuguesa e tem um fundo, né, de repetição, de exploração de ouro que aconteceu lá, e por isso que o ouro aqui é um fio condutor da história também, né? Tem uma série de coisas que a gente acredita muito que povos originários, né, precisavam ter um peso maior nessa história, né, para ser um método de redenção pelo que aconteceu realmente no Sim. passado. Que se acontecer de novo, quem tem que, né, quem vai segurar a bronca e que vai Somos trazer o nós. Brasil de volta é a gente. No sentido da ferrugem, eu quis dizer da ideia, né, que foi legal do nada, assim, uma coisa que, por exemplo, a papel, sabe? Uma coisa Uhum. que a gente não pensa e usa. Mas o que eu quis dizer no fato da distopia ser inovadora é de realmente você usar ferramentas que a gente tem hoje e que seria possível acontecer
igual no livro, falando um pouquinho já sobre a premissa, existe uma empresa de metal, né, numa pandemia de metal, de falta de metal, né, não sei se for, é pandemia, né, que meio que toma o Brasil. Eles tentam comprar, não conseguem, então dá um golpe de Estado ali e toma o Brasil. E a gente vê, você falando do Cyberpunk, isso tem muito no Cyberpunk, né? Das empresas Mega corporação. tomando, megacorporações, empresas tomando os países, né? Logos por, bandeira por logos. Uhum. E quando eu li esse livro, eu pensei muito na parte que pode ser real por causa disso. Porque a gente vê hoje empresas multibilionárias, se o Elon Musk quiser comprar a minha cidade, eu tenho certeza que ele consegue. E por Uhum. que não? Não poderia acontecer isso, né? Nesse, sim, com certeza. Eu achei muito massa essa parte de como você ligou o motor da história, porque, igual eu falei, aborda muito a nossa proximidade, né? E, É um início explosivo, né? Deixa o é, pessoal saber depois o que é o início explosivo da história. Mas é, tá bom. Tá bom. mas vamos falar então da premissa de Sonhos Enferrujados mais diretamente, né? Se eu acho melhor você falar, porque como eu li já, pode ser que eu dei spoiler, né? Então Tá você bom, vai falando e eu vou medindo até onde eu posso ir aqui. beleza, beleza. Bom, a premissa da história é essa, né? A gente está em 2100, então a ferrugem celular veio há 40 anos atrás, né? Então ela veio, destruiu muito rapidamente e a gente está entendendo como viver, depois de 40 anos, entendendo como viver em um país que foi colonizado por uma mineradora que tinham as ferramentas, as máquinas, para continuar explorando os 3% de metal que sobrou na crosta terrestre. Uhum, No fundo, essa é a premissa. Né? Então, é o que você falou, essa empresa norte-americana invadiu o Brasil, né? Quis comprar, não conseguiu, invadiu o Brasil para falar o seguinte: a gente quer explorar o que sobrou de metal nas suas terras. Né? Então, tomou o Brasil, mudou o nome do Brasil, chama Minera Brasilis, porque é uma área de mineração, né? uhum, Tem outros países que são áreas de reciclagem, então chama outro nome, né? Eu até cito no livro. Então, o que sobrou da população brasileira depois de estar 40 anos sob domínio de uma empresa que está minerando o que nem existe mais, né? Ela já tem o que sobrou de metal, usa para conseguir outras coisas, né, para os seus líderes, né, os seus executivos da uhum. empresa terem uma boa vida, enquanto a população mundial vive como tivesse na época, né, É, da pedra lascada, sim. né? Então, é isso. E aí tem um mote da história que a ferrugem celular ela não parou nesses 40 anos. Só que ela não conseguiu chegar no núcleo da Terra, porque se a gente acaba com o núcleo da Terra, acaba a vida. Né? Então é destruído o planeta, Uhum, se a ferrugem chega no centro da Terra. Então a história começa com uma executiva dessa empresa vindo até o Brasil para tentar construir uma máquina que vai impedir isso. Né? Só que ela precisa de metal para construir a máquina que vai acabar com a ferrugem celular. E aí ela vai encontrar um outro protagonista, né? São dois. uhum. Ela, que é a Janice, que é um nome engraçado, eu coloco em português e em inglês. Então, Janice, mas é também Janice, Eu li né? Janice. Exato. Então, e o Marcos, né, que é o outro protagonista que é brasileiro, que é um pirata do metal, né? Aham, E a gente acabou não falando também dessa classe, né? Então, o que que acontece? Quando o mundo acaba, a gente começa a ter pirataria. Então, o que sobrou de metal? A gente tem piratas roubando, querendo explorar o que sobrou, né? aham, Tentar achar também os 3% do que sobrou do metal no mundo, além das mineradoras. entendi. É isso aí. E quando você está falando da Janice,
Quando eu li, eu lembro que, não sei se isso é spoiler, mas o que que ela é da empresa, posso falar? Ah, não, pode falar. Ela é da linha sucessória. Ela vai assumir um dia a empresa, Ela é da né? linha Então, sucessora, tem raízes brasileiras, mas é, né, é americana, americana. É americana. norte-americana. E quando eu Uhum, comecei a ler, eu lembro que eu não fui muito com a cara dela. E eu uhum, fui gostar depois que você deu mais background ali do personagem. Daí eu fui começar a entender ela. Ao mesmo tempo, o Marcos, eu já gostei de cara. uhum. Porque eu não sei se a gente geralmente gosta dos mais oprimidos nas histórias. Não sei, eu não assisto futebol, mas quando tem, sei lá, Barcelona e Palmeiras, eu vou torcer pro Palmeiras. Uhum. É, eu não sei se foi Mas isso. não é porque o Palmeiras é oprimido. Eu não sou Não, palmeirense, eu sou São Paulino, mas é pelo fato da gente ser brasileiro e ela ter já. A gente já tem uma característica de entender que ela está sendo explorada desde o começo. exatamente. E que a gente tem que defender os nossos. Exato. Isso. Então, quando eu li o livro e eu senti o contraste dos dois personagens, que por mais que ela não fosse tão FDP ali, né, a gente sentia que tinha uma pessoa boa por trás, mas ela era uma corporativa, ela precisava, ela tinha também os superiores para, né, dar conta. E ao mesmo tempo a gente teve o contraste com o Marcos Július, né? Marcos Július, que era um ex-pirata ou pirata do metal que vivia numa mineradora preso, trabalhando para não morrer, né? Eles tinha, igual eu falei, um colar, né, para Uhum. não sair da linha, que se saísse da linha, veneno nele. Eu queria saber quando você criou essa personagem, você criou com essa intenção de causar esse estranhamento no leitor brasileiro mesmo, para já vir mesmo essa crítica do colonialismo, Uhum. ou também foi acidental essa parte? Não, esse total pensado. E foi engraçado, porque ela nasceu com a ideia dela conduzir, ter o arco próprio, como ela tem o arco próprio, e o Marco Júlio acompanhar o arco dela. E ele cresceu tanto, e aí é uma coisa que autor, escritor não consegue segurar, né? Aham. Parece que o personagem pede espaço, você vai escrevendo, e as coisas vão fluindo. Então a gente tem dois arcos muito bem definidos dentro da história, mas ela nasceu com essa intenção de mostrar. E é engraçado porque me lembra muito Bacurau. Você achou Bacurau? Eu lembro que eu comecei a assistir, por algum motivo eu parei e depois eu não vou assistir mais, mas eu preciso assistir. Então assista Bacurau, porque é exatamente o sentimento que o filme Bacurau traz é o sentimento dela chegando no Brasil. Aí você vai entender, assista até o final, que você vai Eu vou entender assistir. uma, uma semelhança assim de ranço, cara, que coisa nada a ver, assim, sabe? Que maluquice que está Aham. acontecendo, sabe? De uma invasão, é a personificação dessa colonização, né? Esse é Sim. o de mote dela. Eu acho que E não é para gostar no começo mesmo, não. então eu acredito que a crítica, entre aspas, que eu fiz do seu livro, na verdade foi uma crítica, foi um elogio. Que É, eu tava reassistindo o eu vídeo que essa eu fiz, sensação. eu tava reassistindo o vídeo que eu fiz e lá eu falei, eu não gostei muito do personagem e tal. No começo, e eu falei. Porque geralmente quando eu avalio um livro, eu avalio mesmo. Se for leitura orgânica, se for público, eu falo o que eu. Inclusive eu tô com aqui, que eu tá cheio de post-it aqui que não tem essa. Leitor fala mesmo. É E isso aí, aí. quando eu li o Mineras Brasilis, eu lembro que eu acho que isso foi a única coisa que eu anotei, assim, que eu. Vou pontuar isso aqui porque realmente me incomodou. Mas na verdade, foi um elogio, porque não era pra gostar. É, O, o Mineras Brasilis também. O Mineras Brasilis, eu sempre vou falar o nome do primeiro livro primeiro. Os Sonhos Enferrujados também, até você falando de recuperar identificação do nosso povo, né? Dessa vingança do colonialismo europeu. Você também aborda sobre religiões africanas, né? Candomblé. Da onde que veio essa vontade? De onde que veio essa inspiração?
de colocar essa vertente na história? Uhum. Eu acho que é importante a gente dar espaço para quem é de direito, né? Primeiro que eu sou um homem branco, é até bom a gente ter esse espaço para falar. Aham. Eu sou um homem branco, privilegiado, mas que a gente precisa dar espaço para quem é de direito, né? Eu estava escrevendo uma história que eu tive muito cuidado em garantir que a gente não tinha, não desse a sensação do branco libertador. Aham, exatamente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque é uma representação de algo que aconteceu no passado. Uhum. A gente está olhando para o futuro, falando de 2100, mas, querendo ou não, é um eco do passado. Então, quem sofreu lá atrás precisava ter o respeito e Uhum. a valorização, né, e o peso dentro da história. Então, não só a gente traz o personagem principal é um homem negro, né? A Janice tem uma vertente, né, uma história, uma origem brasileira também nos povos originários, né, indígenas. Então é uma forma de enaltecer e dar valor, porque quem sofreu no fundo nos últimos 500 anos e continua sofrendo, quem precisa dar ouvidos, né, e Aham. ter muita atenção são eles, né? Então a gente teve bastante esse cuidado assim, de trazer. E aí a religião acabou acontecendo naturalmente. É porque a gente fala também da religião indígena, como Uhum. elas se ajudam, porque é um Brasil só. A gente teve esse cuidado, né? É, De trazer a junção do povo, né? De sim, fato ali. porque o povo vamos falar que é multi, né? A gente tem que perder essa ideia que a maioria é o certo, né? Eu sou cristão, beleza. Mas eu gosto quando tem outras vertentes, outras culturas, outras religiões, porque isso abre a nossa mente, a nossa perspectiva, e sai da religiosidade mais tóxica, um negócio que você Uhum. fica achando que o seu é certo, o dos outros é errado. E aí, Uhum. isso é até um teste para um leitor, quando ele lê histórias assim, para ver se o cara for uma pessoa autocrítica, pô, Uhum. candomblé, pô, sou cristão. Daí, tipo assim, sabe? Pessoas que eu vejo que tem esse estranhamento, eu já fico, ih, meu amigo, você vai ter que estudar um pouco a sua mente, abrir sua mente, porque tu tem preconceito enraizado aí. E é uma coisa que a ficção científica é mestre em tratar, que é Uhum. essas falhas estruturais do ser humano, né, que vem desde lá atrás, né, inclusive desde uma questão de racismo, de intolerância religiosa, até da gente se sentir o colonizado sempre, né? Esses dias eu estava vendo que o Brasil ele foi colonizado e fica entre aspas com a cabeça de colonizado, de não produzir e de não ser o próprio criador das coisas, mas só de matéria-prima. E a ficção científica ela é rica Uhum. nessa habilidade de trabalhar isso, né? Eu senti que eu ia falar Mulheres Brasília de novo, que os Sonhos Enferrujados, que é um nome muito massa. Depois eu te perguntar de onde que você tirou isso e por Uhum. que você acharam melhor mudar. Mas eu achei melhor o novo nome também. Os Sonhos Enferrujados, ele tem essa pegada distópica, que é de eletrizante mesmo, que a gente fica querendo saber o que vai acontecer, mas em todo momento ele é rico nesse background. Existem livros, né, que não precisam, existem livros que não tem isso, é uma história que você vê que é dos personagens que está acontecendo ali, boa, mas tem Uhum. livro que se você quiser, você tem aquela sobremesa ali, você tem aquela subcamada, né? E para mim eu prefiro essas, assim, particularmente, porque eu acho que a história fica mais rica, assim, fica um negócio mais. Cara, eu não sei explicar. É um livro com mais valor do que você só ler uma história, sabe? É igual você ouvir um papo furado num ponto de ônibus e ouvir uma história de vida que realmente pô, você fica pensando e tal.
E Uhum. você, eu acho que você conseguiu criar isso no Sonhos Enferrujados, além de ter uma coisa que eu falei na entrevista passada com o autor Aaron Hussid, que é aquele negócio de criar uma história com um enchimento que o leitor não imagina o autor escrevendo. Que você começa a ler os cinco. Hoje eu recebi um livro e eu li o primeiro parágrafo e falei, vai ser bom. Porque você não consegue imaginar ali o autor escrevendo, você automaticamente se imerge, né? Uhum. E Uhum. brinco que eu falo que é livro de verdade. Que é livro que você realmente, você fala, caraca, o cara tem dom. E eu lembro até hoje que quando eu comecei o Minera Brasilis, o Sonho Enferrujados, eu senti isso no seu livro. E você, como veio de um não ficção, agora eu não sabia, quando eu li eu não sabia que você não tinha vindo do não ficção, enfim, não tinha de fato pesquisado a sua história literária, né? Carreira literária. Mas você vindo de uma não ficção, eu acho que você escreveu Mineras Brasílias primeiro que o Meu Nome é Luana ou não? Foi essa. E você já conseguiu criar isso. Você chegou a estudar técnicas de escrita para poder escrever assim de uma forma mais imersiva, o tal do don't tell me, show me, né, que é não me conte, mostre-me, deixa eu sentir a história. Você chegou a ir a fundo nessa parte teórica ou aconteceu também? Não, assim, né? Vou falar para você que eu tenho um livro que eu joguei no lixo. Então, só para você entender, né? Eu joguei fora um lixo, joguei no lixo um livro inteiro, tá? Desses que eu falei lá de 15 anos atrás, manuscritos que eu tinha, principalmente da parte de fantasia e etc. Ah, inclusive, eu passei esse livro para uma leitura crítica que, cara, não dá, começa do zero, vai estudar, entendeu? E foi um cara muito bacana que escreve sci-fi, que é o Fábio Barreto. Ó, Fez a leitura crítica desse livro e falou assim, cara, joga fora. olha. Foi a melhor coisa que eu vi. E, sabe, não é crítica. Eu consigo hoje, talvez no passado menos, mas hoje eu sou super adepto a receber crítica construtiva. Enfim, aquilo que vai ajudar a melhorar a escrita, eu sou super aberto, sabe? Aham. E aí eu comecei a estudar de fato. Joguei esse livro fora e já tinha a ideia do Minera Brasilis, né, que depois virou Sonhos Enferrujados. Isso foi mais ou menos em 2015 que eu entreguei para o Fábio Barreto, para ele poder fazer essa leitura crítica. E aí eu comecei a ter alguns cuidados a mais na escrita mesmo, a estudar, fiz vários cursos, inclusive um curso muito bacana sobre sci-fi, posso fazer público aqui dos Com outros? certeza, tá em casa. Não, você vai conhecer, que é o Fantastic Cursos. Ah, sim. Pô, cara, é animal você conhecer a história do sci-fi, você Uhum. conhecer mais profundamente de onde saiu cada subgênero, pô, é animal, né? É Sim. um trabalho muito legal que o professor faz. Então, assim, comecei a estudar de fato. Só que aí eu comecei a pensar em ficção com contos. Por quê? Porque eu tinha medo de ir para uma jornada de Muito romance, longa. né? E comecei a escrever então contos. Então os primeiros contos saíram, eu já tinha escrito a primeira versão de Minera Brasilis, né? Mas eu comecei a escrever contos com medo daquela primeira versão, assim, pô, acho que não está pronto, não está bom, deixei ele descansando, papapá. Quando eu senti conforto nos contos, aí eu falei, eu vou voltar agora para o Minera Brasilis porque estou mais confiante, né? Na forma de trabalho. O nome dela é Luana, eu acho que foi uma coisa meio catártica, é diferente o Uhum. negócio, sabe? Porque Minera Brasilis, que virou Sonhos Enferrujados, teve lapidação, né? Eu tive 6, 7 anos para trabalhar. O nome dela é Luana, que saiu antes, né? Inclusive, eu escrevi com o meu compadre, né? Sou o padrinho de casamento dele, que é o Gustavo Nascimento. A gente escreveu junto em um mês. E depois o livro não foi mais revisado. Foi Caramba. publicado assim, ganhou prêmio assim. É muito louco, Foi uma sabe? inspiração Assim, mesmo. porque
Foi, cara, foi. E aí eu testei um outro tipo de escrita. Ele é jornalista, então escreve para outros meios de comunicação e falou, cara, nunca escrevi um livro, então vamos tentar junto. Eu falei assim, cara, tem que ser um thriller em que a gente, eu tenho na minha cabeça um podcast, um nerdcast do Jovem Nerd, Uhum, com a participação do Eduardo Spor, que uhum, escreveu dentro de todos os livros dele a Batalha do Apocalipse. E ele estava falando do Dan Brown, do livro lá Código da Vinci. aham, Ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que é o seguinte, cara, você pega o livro do Dan Brown, deveria vir pregado na página aqui atrás da capa uma pipoca daquelas que você tira e coloca no micro-ondas, porque você vai comendo o livro e comendo o livro e genial. comendo a pipoca. E eu falei assim, cara, eu quero escrever um livro que as pessoas tenham vontade de comer o livro, Sim, de tanta vontade, ânsia que dá o sentimento de leitura. E nasceu o livro, que o livro 99% dele é diálogo. Então a gente achou uma maneira de não ter interferência de narrador. perfeito. O livro ele cara, praticamente todo diálogo e assim, e foi uma coisa que a gente escreveu em pouquíssimo tempo. Já os Sonhos Enferrujados teve essa lapidação e esse não é nem cuidado, não que o nome dela Luana não teve cuidado, não é isso, mas teve mais preparação, eu acho, para ser lançado agora. Né? E isso só mostra mais ainda a- o dom ou a inspiração, enfim, o acerto que você teve, no caso do meu nome é Luana, porque você escreveu um livro com muito diálogo, sem ser muito descritivo ou porque, sei lá, olha, eu sou. Você esqueceu que eu sou isso, isso e isso. Tipo assim, o autor usar esse tipo de diálogo pra mostrar quem é aquele personagem. E eu acredito que por ter premiado e tudo, isso não aconteceu. Então você já quebrou aí um paradigma de um livro com muito diálogo e que ao mesmo tempo não fique maçante. Eu ainda não li, meu nome é Luana, mas eu imagino, né? Para apresentar todo aquele universo. Já no Sonhos Enferrujados você já deu voz um pouco ao narrador, é isso? Isso mesmo, exatamente. Precisava, né? Porque eu acho que tem uma contextualização Aham. de montagem, né? De criação do mundo que precisava de narrador também, junto com os personagens ali, que ia ser difícil só através de diálogo e tudo mais. Então eu entendi que fazia mais sentido dar peso também para o narrador naquele caso. E aí você falou dos sonhos enferrujados e também fazendo finalizando a questão de usar candomblé ou qualquer Aham. religião e tal, porque na verdade tem dentro do livro o sonho tem uma importância. Você vai lembrar que os sonhos têm importância. É verdade. Então, por isso que é sonhos enferrujados. Então, veio dessa concepção. Né? E tem a ver também com religião. Mas, Aham. de novo, para a gente também não assustar quem quer ler, não é um livro de doutrina, pelo amor Não, de Deus. É assim, o personagem tem a sua fé, só isso, né? exatamente. O São personagem elementos que existem no livro, né? exato, que não influencia diretamente nas tomadas de decisão ou muda completamente porque aquela religião é melhor ou pior do que a outra. Nada. Não. E é isso que tem que ser, isso que tem que acontecer, né? Eu acredito que a naturalidade das coisas é o primeiro passo para um mundo melhor, sem esses preconceitos, sem essas coisinhas. Até foi um papo que eu tive com a Jana Bianchi, que vai publicar Aham. pela Aleph, que ela fala, né, que o livro dela ela coloca mulheres na ciência e tal. E eu perguntei pra ela como que você colocou isso, tal, tal. Ela falou assim, como deve ser, normal. Aí eu Uhum. fiquei, pô, verdade, né? Tipo, quando não precisar mais explicar o porquê que tem mulher na ciência, o porquê que Perfeito. todas as religiões são importantes para cada um, vencemos. E eu acho que isso você fez muito bem. Eu confesso que a minha memória é de peixe, eu não lembro muito da história, dos detalhes, dos plots e tal, mas isso é até bom porque agora eu vou reler e vou ter de novo essa Uhum. segunda leitura e todo
revivamento da história. Uhum. Mas eu sinto que foi um livro especial quando eu li. Eu tenho isso, sabe? De olhar um livro e falar, não, esse livro realmente foi especial. Às vezes eu não lembro a história. E tem livro que a gente realmente acha que esquecível, né? Que a gente não lembra nem a premissa, nem o plot, nem nada. Uhum. E eu fico muito feliz dos Sonhos Enferrujados tá ganhando uma nova capa, uma nova vida e agora mais do que nunca num momento tão importante, porque ele é um livro que merece estar nos holofotes pela qualidade de escrita, pela pelo peso de importância da cultura brasileira. E falando em cultura, para a gente não esquecer de falar um negócio muito importante, fala um pouco do Pantanal Punk e o que ele tem a ver com Sonhos Enferrujados, o que é o Pantanal Punk que você está lançando aí, que eu vi essa semana nas redes. Tá, vamos lá. Bom, Pantanal Punk é um movimento artístico, né, principalmente quando a gente fala de quadrinhos, de literatura, de audiovisual, que enaltece esse bioma, né? É claro, eu estou no Centro-Oeste, a gente acha que a gente já vê que é muito legal, a gente já vê obras do sci-fi ambientados na Amazônia, como Sonhos Enferrujados nasce numa colônia na Sim, Amazônia, o sim. pessoal vai conhecer, mas a história também passa pela minha região, né, Sonhos Enferrujados, assim como a gente vê, por exemplo, o Sertão Punk, muito bacana, Space Opera nordestina, como é o caso do Ian Fraser, né, que Aham, tem o Olho de Dendê, o aham. CD. E a gente precisa também enaltecer as coisas legais que a gente tem na nossa região aqui centro-oeste. A gente tem muitos autores legais e tal, mas na ficção científica eu acho que é um pouco um núcleo ainda muito pequeno que a gente Sim. quer explorar. Né? Então o Antônio, né, que é o cara desse livro aqui que eu também recomendo, que chama Anacrônico. Eu tenho ele aqui, eu vou ler ele em Você breve. tem, cara, Tá ali, então, ó. Pera aí que eu vou pegar também. Vai falando aí. pô, ele é da minha região aqui, né? Ele é de Dourados, que é uma cidade, a segunda maior cidade aqui, é esse aí mesmo. Livro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Muito legal, muito, muito bonito, muito bem feito, né? E ele está comigo na organização desse movimento. Então a ideia é fomentar obras de sci-fi que se passam no Pantanal ou em biomas da região, Cerrado, né? A Amazônia do norte de Mato Grosso, né? E Então é um movimento para todo mundo, para leitor, para escritor, porque a nossa ideia é divulgar o trabalho desses artistas, né, autores, escritores e tudo mais, e os leitores que têm interesse pela nossa terra, aqui pela nossa região, para pegar mais e mais conteúdo. era isso que eu ia te perguntar. Vocês vão lançar, vão fazer uma coisa mais multimídia, a ideia é fazer uma coisa mais literária. É, qual o ponto desse projeto? Ou é abraçar realmente autores dessa região e ajudar de alguma forma a explorar mais? Qual que é a linha mesmo desse projeto aí que vocês estão lançando? Ele nasce pequeno, né, porque todo mundo tem o seu trabalho, né, normal e tal, tudo mais natural. Então, Aham. mas ele nasce com essa ideia de aproximar, né, leitores de sci-fi com produtores de conteúdo sci-fi da nossa região, né. Então, autores que têm livros, né, ou quadrinhos, ou até filmes, né, porque a gente também tem filmes assim, Uhum. aqui dentro do nosso estado, que conversa, que dialoga com a ficção científica para aproximar o público desses autores. Essa é a ideia principal. Como a gente vai fazer isso? Vamos descobrir juntos, né? A gente fez esse lançamento do movimento, mas a ideia é que a gente tenha participação em eventos. A gente aqui em Campo Grande é a única do Centro-Oeste, a única capital do Centro-Oeste que tem Bienal do Livro. Começou o ano passado, vai ter de novo o ano que vem. Então, assim, a importância da literatura está crescendo cada vez mais aqui no nosso estado. E então a gente quer participar de eventos literários.
garantir que autores que, né, não tenham, talvez, a possibilidade de mostrar mais o seu trabalho, a gente trazer para dentro e demonstrar isso, né? Uhum. Fazer também parcerias com canais como o seu, Não, é. o pessoal da Cyphers, cara, é isso. O Cyphers é um bom exemplo de movimentos assim que enaltece muito a ficção científica. Eu descobri muito autor que eu tenho certeza ótimos e que eu virei amigo assim, que eu converso quase todo dia por conta do Cyphers, que eu tenho certeza que se não tivesse esse movimento, talvez eu não ia ter descoberto. Então realmente joga um holofote nos nossos autores e isso ajuda a ficção científica no geral, né? Sim. Então esses projetos eu acho muito bacana, sempre que eu vejo eu fico muito empolgado. E saiba que o meu perfil, o site, qualquer coisa, se quiser colocar um banner aqui na frente de casa, estamos aí para ajudar nesse movimento como a gente pode, que é lendo, consumindo e divulgando. Show de bola. A gente agradece o espaço. E, de novo, eu acho que esses movimentos, você, a Bela, Cyphers, todos os movimentos ajudaram a fazer a Aleph, querendo ou não, também entrar nisso e trazer. Porque a Aleph é grande, Sim. né? É de nicho, mas é grande. É uma editora que abraçou a causa dos autores brasileiros. Né? Então, é isso que a gente quer ajudar também, trazendo um pouquinho do lado aqui do Pantaneiro, né? Massa. É massa que daí a gente vê os projetos de, vamos falar assim, de editoras grandes, né? Já há muitos anos no mercado, valorizando os autores nacionais, e isso dá holofote para outros projetos. Porque a Roku já publicou, Uhum. a Planeta já publicou, autores nacionais, mas quando pega uma. Agora, não só o meu, vai ter mais, tá? É, Sci-fi. a Buzz agora, né, no selo Neon. Então, Uhum. quando a gente vê uma editora grande igual a Aleph fazendo esse movimento, encoraja todos os outros. Né? Eu tenho certeza que as outras editoras também estão estudando esse movimento, estão sentindo como é que tá nas redes essa aceitação. E por isso que eu falo, igual o vídeo que eu postei hoje. Agora é a nossa parte como leitor apoiar, comprar, falar e fazer um estardalhaço. Aí, Porque foi assim que, por exemplo, a, o True Crime virou o que é hoje, que sai séries e filme todo mês aí. uhum. É, a gente consegue fazer isso com a ficção científica nacional. Então agora, esses movimentos, igual você está fazendo o Pantanal Punk, colocou punk, eu já acho massa. O da Aleph publicando, é muito importante para a gente fomentar mais aí a ficção científica nacional. Eu tenho certeza que o Pantanal Punk também vai ser um sucesso nessa parte aí de tanto de divulgar novos leitores, novos autores e também enriquecer a região como um todo, né? A cultura da região, né? Isso Exportar aí. pro mundo. É isso aí. É isso aí. Bom, Emerson, para quem ainda não pegou a vibe, pra gente finalizar aqui, para também não cansar muito sua presença, para quem ainda não pegou a vibe de Sonhos Enferrujados, que livro você acha que casa com a sua história? Por exemplo, eu li, sei lá, Anacrônico e gostei. Então você vai gostar do meu livro. Cara, primeiro que a gente bebe de muitas e muitas fontes diferentes, né? Eu não vou falar um livro que se conecta diretamente para não falar assim, é um livro parecido. Senão eu Não, vou falar qualquer distopia aqui não, que não, pode não. parecer Estou parecido. sendo um pouco mais Não, mas profundo. assim, eu acho que Androides não sonham com ovelhas elétricas é uma boa pedida, porque, Aham. porque tem esse ponto que a gente conversou, de uma camada que não é só um cyberpunk, né, ou uma distopia, ele Uhum. tem uma camada por trás, que infelizmente os filmes não trazem, que é essa camada, que tem religiosidade dentro desse livro Uhum. do Philip, né? Tem sim. E eu gostei muito, eu lembro de ter lido assim, cara, que camada interessante de religião num mundo que né, a gente está falando de Android, etc, e né, uma vibe cyberpunk, mas tem um cunho ali pessoal, introspectivo do personagem,
e que não atrapalha em nada, Sim. né? É o que ele está falando aqui, não importa qual é a religião do cara, o cara acredita em, né, em qualquer coisa. Eu leio, é que faz tempo que eu li, mas tinha uma coisa do jabuti, né? E eu acho que tinha uma representação do jabuti no Ah, deserto, sim, no Blade Runner, aham. Sim. exato. Então, que tem essa pegada da religião, Aham. né? Então, eu acho que é uma boa comparação, assim, por ter esse contexto. Né? Eu, como já li, posso falar que se você gosta de livro que realmente não é só uma história corrida, você vai gostar. Se você gosta de livro que abraça nossas culturas brasileiras de todos os níveis, de todos os tipos, de todos os momentos, você vai gostar. Se você, sei lá, ao mesmo tempo que você que não tem nada a ver, mas se você gostou de 1984 por ter essa manipulação de governo e tal, você vai gostar porque ali é mais cyberpunk ainda porque a gente não tem um governo em si, uma corporação. Então, se você tiver em dúvida entre ele e o outro ali no carrinho da Amazon, pega ele e depois você pode vir falar comigo se você não gostar. Plot twist também, né? Porque o final também tem um plot twist. Tem. Não, eu tô louco pra reler porque eu não lembro muita coisa. Né? E eu quero de novo ter as. Porque eu sei que quando eu li eu fiquei impactado. Então eu sei que eu vou gostar. Aham. Ah, legal, legal. O meio do livro tem um negócio que só vou falar o nome para você, talvez você lembre. É. Fábrica de prego. Depois você. Não? Veio, Cara, veio, mas eu ainda tô puxando aqui. não. Tá fazendo Mas download. assim, o pessoal vai se surpreender com algumas coisas aí. Muito legal. Mas, Não, vai ser sucesso com certeza e conta comigo lá pra anunciar e divulgar e. Enfim, vamos falar muito dele ainda. E, bom, é isso. Vou encerrar aqui para não ficar muito extenso também. Quero agradecer valeu. de novo você pela oportunidade, né, da gente conversar sobre sci-fi, sobre sua escrita, sobre o lançamento. E deixa aqui, eu vou deixar, já está escrito aqui o seu arroba, mas comente suas redes, onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode comprar seu livro, se já tem link disponível, pode falar tudo aí o jabá. Bom, então Sonhos Enferrujados, sim, já está em pré-venda. Ele vai ser lançado oficialmente na Bienal de São Paulo. Eu vou estar lá presente nos dias 10, 11, 12 e 13, o segundo final de semana, sendo que a sessão de autógrafo vai acontecer no dia 12, que é no sábado, tá? 12. Isso aí. Então, vocês compram pela Amazon, mas já deve estar vendendo em todos os marketplaces, enfim, qual da sua preferência. Uhum. A gente fala Amazon porque a maioria das pessoas tem frete grátis, Sim, etc. exato. Algumas pessoas especiais vão receber um press kit bem especial. Você vai receber junto com o livro, com umas lembrancinhas do livro, assim, que vai lembrar a história, que vai se Mas, conectar com a história. E eu também vou levar esses brindes lá para a Bienal, tá? Ah, sobre as redes sociais, falando do Pantanal Punk ou sobre Sonhos Enferrujados, eu deixo aqui o convite para o pessoal me seguir no Instagram, que vai estar aqui. @eversonterra, tudo junto, ponto autor. Perfeito. Tá? Porque eu tenho um outro perfil que eu falo dos livros técnicos Sim, e esse eu falo de ficção, né? Eu também estou dando outras dicas lá de leitura também, assim como você. Eu estou muito lendo bom. uma coisa, eu vou colocando lá também para a gente debater. Perfeito então, Everson. Bom, muito obrigado, galera. Se vocês gostaram, deixa o famoso like, manda para outras pessoas. Eu confesso que eu não tô nem preocupado com coisa de YouTube. A ideia mesmo é quem gostar de ficção científica tá aqui falando sobre, ouvindo sobre e comentando sobre. É isso, por hoje é isso. E muito obrigado a todos, muito obrigado, Everson. E até Valeu, mais. obrigado, Valeu, pessoal. tchau, tchau.